Olá, tudo bem com vocês? Bom, para quem não me conhece, eu me chamo Nayara Ramiro, sou nutricionista, treinadora de empresários, gerentes da empresa dele e também profissionais do setor alimentício. Esses profissionais são profissionais que já têm uma formação, que é você nutricionistas, recém-formados em nutrição, veterinário, tecnólogo em alimentos, técnico em nutrição, enfim, você que está iniciando agora a sua carreira, ou então você que quer mesmo quer se aprofundar mais nos processos de gestão operacional e aplicar na empresa. Porque essa minha live eu falo diretamente para você que quer aprender os processos de gestão operacional e aplicar na empresa. Então, essa live é para vocês, tá certo? Antes de iniciar o meu conteúdo, eu gostaria de falar, gente, que o combate de desperdícios de alimentos depende muito, tá, da sua gestão operacional estar estruturada. Tá? Hoje eu vou falar um pouco, alguns itens aí de como combater o desperdício de alimentos. Só que assim, para você combater o desperdício de alimentos, você precisa ter uma gestão operacional estruturada, porque se hoje você não segue nenhum processo, se hoje você não tem nenhum processo implantado, se hoje você só faz, se hoje você pensa que é só chegar na sua empresa e fazer a refeição, então, assim, a sua gestão ela não está estruturada, porque no setor alimentício não é apenas os colaboradores irem lá e fazer a comida. Né? Tem todo um processo que eles precisam seguir, tem todo o controle, né? Então, assim, se hoje você não tem os processos de gestão implantado, você precisa então estruturar a sua gestão operacional. Até porque, né, tem processos que vocês empresários são obrigados a seguir, né? Quando você é obrigado, você não tem a opção de escolher se você quer ou não. Você tem que ter, tá? E tem outro processo, que nem que é igual que eu já fiz uma live anterior, né? Que são as fichas técnicas. Aí tem processos que vocês não são obrigados a fazer. Porém, você tendo aí no seu estabelecimento, você também ganha muito na sua lucratividade. Então, quando eu falo assim, combater o desperdício de alimentos, a sua empresa precisa estar com a sua gestão operacional estruturada, tá? Tem que seguir processos, tem que ter algum processo implantado aí na sua cozinha, aí no seu estabelecimento, porque senão, gente, não tem como você combater desperdícios, tá? Com a gestão toda desestruturada, não tem como você combater desperdício, porque como que você vai analisar o local, tá? Que eu vou falar daqui a pouquinho, eu já vou comentar sobre isso, tá? Então, por isso que eu já entrei falando sobre isso, porque o tema de hoje é, né, como você vai combater o desperdício de alimentos aí na sua empresa. Como que você faz esse processo aí, tá? Então lembrando, para você combater o desperdício de alimentos, você precisa ter a sua gestão operacional estruturada. Quando eu digo assim, gestão operacional estruturada, você precisa ter a gestão de pessoas, a gestão dos processos e a gestão do controle, tá? Então, isso forma a gestão operacional, tá? A gestão operacional que envolve que dentro dessa gestão tem tudo, né? Qualidade, controles, etc. Né? Então você precisa ter esses 3 itens aí: a gestão de pessoas, de processos e de controle, tá? Então, assim, então se hoje você está falhando em alguns desses itens, você precisa então implantar no seu estabelecimento. Como eu disse na aula anterior, o processo de implantação, tá? Ou se você não tem, você vai implantar. Se você já tem, você sempre vai melhorar, tá? Porque não é só apenas implantar e acabou, né? O processo de implantação você vai implantar no seu estabelecimento e depois você vai vir com a supervisão, você vai vir com o controle, você vai vir com o monitoramento e o plano de ação, tá? E porque senão também de nada adianta, né? Você fazer tudo e não, como fala? E não ter você implantar e depois esquecer o processo,
tá certo? Então, por isso que eu falo, né? Quando a gente tem, quando você implanta, quando a sua empresa tem gestão, você vai ganhar na sua lucratividade, você vai ganhar na produtividade dos colaboradores e também você vai ofertar um alimento seguro para os seus comensais, tá certo? Bom dia, higiene e limpeza, tudo bem? Seja muito bem-vinda. Se você tem uma empresa, você precisa ter gestão, né? Como qualquer empresa, né? Se você tem uma empresa hoje, você precisa ter gestão. E no setor alimentício, aí nós temos uma lei para ser seguida, né? Tem todo um processo aí para ser seguido, né? Tanto você empresários, você gerentes e também os seus, principalmente os seus colaboradores, né? As pessoas que trabalham nela, tá certo? Então, assim, como você vai fazer isso? Né? Então, assim, eu quero combater o desperdício de alimentos, mas eu não tenho a minha gestão operacional estruturada e também, eu até tenho, só que está esquecida, né? Eu não tenho um monitoramento, eu não tenho plano de ação e tudo mais. Então, assim, o que você precisa fazer? Você vai precisar estruturar isso, fazer funcionar a sua gestão. Aí depois você vai vir com os controles, como é um desses, combater o desperdício de alimentos, tá certo? E quando você tem a sua gestão estruturada, então assim, o primeiro item é você ter a gestão de pessoas, que envolve vários itens, né? Começa desde lá do processo de recrutamento e seleção, você escolher os colaboradores para trabalhar para você, tá, gente? Isso é um item muito importante, tá? Você tem implantado aí no seu estabelecimento o processo de recrutamento, que isso faz parte da gestão de pessoas, tá? Saber liderar, você vai contratar, você vai fazer o processo de recrutamento, contratar a pessoa, fazer o processo de integração, integrar o seu funcionário na função, conhecer sua empresa e tudo mais. E assim, né? Para você ter o processo de recrutamento implantado, você também precisa saber o que eu faço na hora de eu fazer uma entrevista com o meu colaborador. Quais itens que eu preciso falar para ele, tá? Que tem várias perguntas aí que você precisa questionar o seu colaborador e passar a informação para ele, para ver também se ele, né, tem perfil aí para entrar no cargo que ele vai executar. Ou se é na equipe, ou se ele vai ser garçom, ele vai ser cozinheiro, ele vai ser auxiliar, o que ele vai ser, qual o cargo que ele vai ocupar aí na sua empresa. Então você precisa explicar bem certinho para ele o que ele vai fazer, o que ele pode estar fazendo, o que ele não pode estar fazendo, que também que ele precisa escolher se ele também quer entrar, né, se ele vai vestir a camisa da empresa, tá? Então, por isso que é muito importante a gestão de pessoas. Então, tudo começa aí no processo de recrutamento e seleção. Tem um processo de recrutamento aí também bem estruturado também, tá certo, gente? E depois tem a parte de liderança, saber liderar a equipe, saber corrigir processos. Então, assim, para eu corrigir um processo, eu preciso saber que processos são esses. Que gestão que eu vou implantar no meu estabelecimento? Que processos que eu preciso ter? Né? Então, assim, eu preciso ter um processo aí, eu preciso saber do processo para eu poder corrigir esse meu colaborador. Né? Porque senão, se eu não sei o processo, como é que eu vou corrigir? Se eu tenho alguém responsável para isso, o que meu alguém responsável vai verificar? Quais planos de ação o meu alguém responsável vai fazer? Então, tudo isso também é parte da gestão de pessoas, tá certo, gente? Então, assim, por isso que eu falo, né? A capacitação do empresário, das gerências e depois dos colaboradores, tá? Lembrando, quem vai cuidar da minha gestão operacional? Sou eu ainda empresário, que eu estou na linha da frente? Eu já tenho alguém responsável que vai cuidar da minha gestão operacional? Né? Então, são coisas que eu preciso também me perguntar para saber, né? Quais as minhas metas, né? Hoje eu estou na linha de frente, mas e futuramente eu quero ter alguém responsável. Então, assim, para eu ter esse alguém responsável, eu preciso também passar esse processo para esse alguém responsável. Né? O que ele vai ter que verificar? Ele precisa saber também dos processos. E se minha empresa hoje não tem esses processos? Né? Então, assim, fica muito difícil quando a sua empresa não tem um processo aí de gestão implantado. Aí depois aparece assim, gente, aparece a autoridade sanitária perguntando, documentação, eu não tenho documentação.
vem perguntar como que anda o treinamento, vem questionar uma documentação que você precisa ter e você não tem. Então, são tudo isso que você precisa estar preparado. Para quando você receber essa visita, você tem que estar tudo em ordem aí, estar tudo em ordem com as autoridades sanitárias, né? Pensou, chega algum fiscal lá e você não tem nada implantado. Aí você vai ter que implantar, porque se o fiscal vai te visitar e você não tem esses processos implantados, ele vai te passar um relatório todinho para você estruturar isso. Tá? Então, assim, antes de essa autoridade sanitária ir te visitar, você já tem tudo certo, né? A sua gestão já está estruturada. Tá certo, gente? Até porque se as autoridades sanitárias for te visitar e você não tiver esses processos implantados, ela vai te dar um tempo para você fazer. Só que aí vai ser muito mais corrido, né? Daí você vai ter que entregar em dias. Por exemplo, assim, se é parte estrutural, por exemplo, entendeu? Então, assim, por isso que é importante você já ter esse processo de gestão implantado, porque daí você vai fazendo aí, você vai trazendo melhorias e vai tendo um acompanhamento da evolução aí da sua empresa. Porque qual que é o objetivo? Quando você tem uma empresa, o objetivo é você ter melhorias constantes, né? Para você ter um crescimento aí assertivo, né? Porque senão você vai ficar estagnado. Então, quanto mais você investe na sua empresa, mais você tem retorno para você mesmo, tá? Então, a primeira coisa que você precisa fazer é ter essa gestão operacional estruturada. E depois também, gente, uma gestão muito importante, que é muito importante você ter também, é uma gestão aí financeira, né? Para você ver também que ter uma gestão financeira também bem estruturadinha aí também, né? Porque as duas caminham juntas também, tá? Mas, enfim, o que eu quero falar hoje é sobre, assim, como combater, então, o desperdício de alimentos. Recapitulando, então, para você combater o desperdício de alimentos, você precisa ter a sua gestão operacional estruturada. Então, gestão de pessoas, gestão dos processos e gestão do controle. Então, a gestão de pessoas envolve vários itens aí, né? Que começa, que nem eu disse, que começa do recrutamento, né? Até na fase aí de corrigir processos, de monitorar processos, tá certo? Saber liderar a equipe, saber passar processo, além de corrigir, você também precisa saber passar o processo para o seu colaborador, tá? Porque o seu colaborador, gente, a gestão de pessoas vai ser a todo momento. Por quê? Porque como são muitos processos, você vai treinar a sua equipe por cada processo. Tá? Você vai treinar processos de data de validade e etiquetações. Então, você vai fazer um treinamento prático, um teórico e um prático, né? Para treinar a sua equipe nesse processo, fazer esse processo de etiquetações e data de validade. Depois, um outro processo, retirada de amostras. Você vai ter que fazer um treinamento também com a sua equipe para como que ela vai fazer essa retirada de amostras que você é obrigado a ter, tá? Então, isso faz parte aí da gestão dos processos, tá? Fazer o controle de aferições de alimentos e equipamentos, por exemplo. Isso também faz parte da gestão do controle. Então, você vai ter que treinar a sua equipe também para isso. Tá? Então, para cada processo que você vai implantar aí na sua empresa, que isso é a implantação das boas práticas, né, que envolve a implantação das boas práticas de manipulação ou fabricação do alimento, você vai treinar o seu colaborador. E perceba que são vários processos aí, tá? Isso eu citei só alguns, mas assim, tem a parte dos POPs de higienização, como que o seu colaborador vai fazer essa higienização, né? Temos o cronograma de atividades que vai entrar na parte da gestão do controle, né? Cronograma de atividades, isso você é obrigado a ter, além de ser muito importante para você, você tem que ter um cronograma de atividades, o que cada um vai fazer o quê. Tá, principalmente, né, você pode fazer, esse cronograma de atividades vai ser tudo da empresa, tá, e principalmente na parte das higienizações, tá certo? Então, assim, perceba, então, se eu quero combater o desperdício de alimentos, eu preciso, então, ter a minha gestão estruturada, tá, porque isso faz parte também no combate do desperdício de alimentos, tá, então, assim, eu preciso ter a minha gestão aí operacional estruturada. Tá certo? Então, perceba, então, a gestão de pessoas, a gestão dos processos e a gestão do controle são totalmente ligados, tá? É um processo aí que
é um liga o outro. Você vai treinar a sua equipe, a equipe vai fazer os processos, tá? E lembrando que nem igual eu falei, né? Para cada tipo de processo que os seus colaboradores vão fazer, que você vai treinar eles nos processos, você precisa treinar, tá? E são muitos processos, né? Lembrando que como são muitos, no processo de implantação tem que ir por etapa, tá? É um processo não tem um X, né? Que cada empresa um X tempo para acontecer, vai acontecendo, tá? Não tem um prazo determinado até quando vai, né? Porque tudo isso depende cada empresa tem a sua particularidade, tá? Então, assim, quando você faz o processo de implantação das boas práticas, que isso é um processo obrigatório, você vai fazer isso por etapa. Lembrando que são muitos processos, né? Você vai treinar sua equipe nisso, depois nisso, tá? Porque como são muitos processos, a cabeça deles viram dar um pane, né? Por isso que eu falo, tem que ter alguém responsável para poder, nessa parte inicial, acompanhar eles, né? Lembrar eles de fazer o processo, ver se eles estão fazendo, eles fazerem o processo juntamente com você, né? Então, assim, você precisa acompanhar a sua equipe nesse primeiro momento também, tá? Depois que eles aprenderam, né? Que depois de 21 dias, já criou hábito, já aprendeu, né? Então, nesses 21 dias, vai ter que ter um acompanhamento minucioso aí com eles. Depois, aí já pega o jeito. Depois de 21 dias, já criou hábito, a mente já gravou, já aprendeu, porque fazendo 21 dias, todos os dias, o mesmo processo, aprende. Então, assim, na fase de implantação, é um processo lento aí. Mas é importante que tenha a teoria e tenha a prática, né? Não adianta nada você passar só uma teoria e depois chegar na prática fazer totalmente contrário ou não fazer, né? Então, eu preciso ter a teoria para ensinar para eles, porque cada um tem um nível de aprendizado, né, gente? Então, aí quando chegar na prática, aí depois na prática é que você vai ver se ele realmente aprendeu aquilo que ele aprendeu lá na teoria. Por isso que é importante ter esse alguém responsável para fazer junto com eles durante esses 21 dias, tá? 21 dias para pegar o hábito, para decorar o hábito. Depois de 21 dias, vão fazer até sozinho. Tá certo? Mas assim, gente, é muito processo que você precisa ter. Então, você vai, cada etapa, você vai treinar o seu colaborador até que se torne um, tá? Hoje eu vou treinar a parte de etiquetações e data de validade. Porque se passa tudo de uma vez só também, gente, na teoria você até pode passar tudo de uma vez. Ou então você pode passar hoje a parte teórica, porque geralmente não tem muito tempo para isso, né? Então, na teoria, acaba passando tudo para eles. E depois, na prática, vai devagar. Vamos falar da etiquetação. Vamos fazer a etiquetação, tal. Aí vai ensinar a etiquetação, vai ensinar a data de validade, né? Até quando tal produto vai ficar na geladeira. Vai ter a ferramenta certa para eles verificarem, que vai ficar pregado ali para eles verem. Tá? Então, por isso que precisa ter esse alguém responsável. Quem que vai ser esse alguém responsável? Essa é a minha pergunta. Vai ser você, empresário, que vai estar na linha da frente ainda? Você vai contratar alguém para ficar com eles, para cuidar da sua gestão operacional? Ou você já tem esse alguém responsável aí, só que ainda não sabe capacitar esse alguém responsável para poder fazer acontecer, né? Então, são todas coisas que você precisa pensar aí, tá certo? Então, gente, se vocês precisarem de ajuda aí na sua gestão operacional, vocês entrem em contato comigo, tá? Porque eu posso te ajudar como na forma de consultoria, eu posso ajudar você na forma de assessoria e também eu posso ajudar também você na forma do treinamento online que está sendo super bem... os empresários estão gostando demais, os empresários e os gerentes estão gostando demais sobre essa capacitação online, porque nesse meu treinamento online, gente, é um treinamento completo de gestão, tá? Eu vou capacitar vocês todos os processos, tá? Gestão de pessoas, processos e controle. Então, assim, tá sendo muito bem, o pessoal aí tá gostando muito porque eles estão aprendendo e estão aplicando na prática, tá? Então, está sendo muito, muito procurado esse treinamento online. Eles estão preferindo, na verdade, tá? Para depois, futuramente, depois que eles estão capacitados,
sabe dos processos, depois futuramente eles pensam, agora é o momento depois de eu ter uma consultoria, de eu ter uma assessoria, tá? Aí depois o processo fica até muito mais com excelência quando o empresário e o gerente está capacitado nos processos, tá? Então assim, o treinamento online hoje está sendo super vantajoso para você, né? Porque eu ensino tudo vocês, gente. Eu ensino, né, gestão de pessoas, processos e controle, e além disso eu forneço todas as minhas ferramentas e também eu ensino vocês, gente, a fazerem as documentações, tá? Todas as documentações que você precisa ter aí no seu estabelecimento, tá? Então, assim, principalmente vocês aprenderem a desenvolver o manual das operações, que isso é um documento muito obrigatório aí no seu estabelecimento. E também tem os POPs, que é o procedimento operacional padrão, tá? Que eu ensino também no meu treinamento online e eu forneço a ferramenta, né? Então, assim, eu vou fornecer um exemplo aí para vocês fazerem aí, que é só vocês editarem, né? Todas as documentações e juntamente com o manual das operações e o POPs, só é você mudar de acordo com a realidade da sua empresa. Então, assim, nesse treinamento completo tá super vantajoso, tá? Porque você vai aprender tudo, né? Tudo, e a sua gerência vai sair dominando aí, viu, gente? Vai sair dominando aí o setor alimentício. Então esse treinamento, o objetivo mesmo é capacitar a base, os empresários e alguém responsável que vai cuidar da gestão operacional, tá certo? Esse é o meu objetivo, e a promessa é, né, para você ganhar na lucratividade, porque quando você tem esse alguém responsável, então qual que é a promessa? É você ganhar na lucratividade todos os dias, aumentar a produtividade dos colaboradores e também você ofertar, né, um alimento seguro para os seus comensais, tá? E juntamente, quando você tem a sua gestão operacional estruturada, você, consequentemente, você vai combater o desperdício de alimentos, tá? Porque, às vezes, o desperdício de alimentos está na falha de algum processo implantado, tá? Por exemplo, assim, se hoje você não tem as fichas técnicas, por exemplo, então, assim, pode ser que você está tendo desperdício exatamente aí porque você não tem o processo das fichas técnicas implantado, tá? Um exemplo simples, eu não tenho também os POPs de higienização, né? Então, assim, você não sabe quais produtos usar, você não quantifica esse produto, você também está tendo desperdício ali, tá? Deixando o seu dinheiro na mesa, tá? Então, assim, a forma do desperdício pode aparecer a qualquer momento, tá? Então, assim, vamos lá, voltando, né? Então, você tendo a sua gestão operacional estruturada, o que você vai fazer, né? Eu quero reduzir desperdício de alimentos, então eu quero ter um olhar mais crítico nisso. Eu vou trazer para você 3 itens importantes. O primeiro é você fazer uma análise do local da onde está gerando o desperdício de alimentos. É na parte de higienização? Né? É na parte dos produtos de limpeza que eles estão colocando a olho? É na ficha técnica que eles não estão quantificando tudo mais? Então, assim, você precisa saber fazer uma análise geral da sua empresa para saber quais são os pontos que estão gerando desperdício de alimentos aí na sua empresa, tá? Depois o outro, deixa eu dar uma olhadinha aqui, gente. Depois que você fez uma análise geral da sua empresa, tá? Para identificar, para procurar aonde está a falha, né? Aonde você está tendo desperdício, você vai fazer essa análise geral, que é o primeiro. Depois o segundo, você vai identificar. Depois que você fez essa análise, você vai identificar quais os pontos que estão gerando desperdícios, tá? Depois que você fez essa análise, você vai identificar os pontos, tá? É na parte da ficha técnica. Eu não tenho um processo implantado. Gente, eu já tive cliente meu que não tinha o processo de recebimento de mercadoria. Inclusive, esse processo ele é obrigatório. Ele não tinha esse processo implantado. E o que acontece? Ele não tinha, que tem todo um processo ali na hora do recebimento de mercadoria. Inclusive, tem até uma ferramenta para isso, porque isso é o seu documento.
Ele não tinha implantado e ele estava perdendo dinheiro. Perdendo dinheiro como? Na forma de carnes, né? Ele pedia, suponhamos, ele pedia 20 quilos de carne semanal. Estava vindo 15 quilos. Por quê? Porque ele não fazia o processo de recebimento e um dos itens, né, que precisa ter é você pesar os alimentos quando chega, né? Então ele estava perdendo dinheiro ali. Você imagina, gente, num mês, por exemplo, se era semanal, e no ano? Você imagina no ano o quanto que ele estava perdendo dinheiro, né? Então aí, na verdade, aí você tá vendo, o empresário estava deixando dinheiro na mesa, tá certo? Então, quando você vai combater o desperdício de alimentos, você vai fazer uma análise do local e depois você vai identificar os pontos que estão gerando desperdícios e depois que eu identifiquei esses pontos que estão gerando desperdício, eu vou ter um plano de ação, né? Então, assim, eu vou consertar o que está me gerando desperdício. Agora, assim, se eu identifiquei e eu não fiz nada, então eu sei que está acontecendo, sei que eu tô perdendo dinheiro, mas eu não fiz nada pra isso. Então, assim, de nada vale. Então, quando você faz essa análise, você já tá em mente que você precisa ter um plano de ação. Porque também se você fizer e não ter um plano de ação de consertar esse erro, né? Daí, assim, aí como é que você vai combater o desperdício de alimentos, né? Reduzir esse desperdício. Como que você vai reduzir esse desperdício? Não é mesmo? Então, assim, então primeiro é fazer a análise do local, depois você fazer depois você identificar, né, os pontos que está gerando desperdício de alimentos na sua empresa e depois você vir com um plano de ação. Por exemplo, assim, eu não tenho as fichas técnicas, eles estão usando muito óleo numa preparação, por exemplo, gente. Numa receita é para usar um óleo. Quando você faz lá, você percebeu assim, né? Que eu tô gastando muito óleo. Tá indo muito óleo, você viu lá na sua análise de vendas, tô gastando muito óleo. Então, assim, se eu não tenho o processo de fichas técnicas implantado, como é que eu vou saber? Como é que eu vou economizar? Então, assim, quando eu tenho as fichas técnicas implantadas, eu sei a quantidade que vai usar. Então, eu vou comprar aquela quantidade X que vai usar naquele dia, né? Agora, se o colaborador, ele usa óleo, porque, se ele usa óleo, então a mesma quantidade que é para um, não vai ser para outro. Rodou o turno. Então, a mesma quantidade que é para um, não vai ser para outro. E, gente, já tive empresa que eu fiz isso. Não tinha o processo de recrutamento implantado. O que acontece? Aí, não tinha o processo aí das fichas técnicas implantado, né? Aí, assim, eu percebia que estava gastando muito óleo. Só que, assim, aí depois eu implantei, eu vi que tava indo muito óleo, gastava muito óleo mensal, aí, semanal. Aí não tinha a implantação, porque assim, como que você vai? Porque cada um coloca de um jeito, né? Um vai lá, coloca um pouco, depois o outro coloca. Então, assim, a mesma quantidade que vai ser para um, não vai ser para outro. E fora que assim também pode dar alteração na sua receita, né? Assim, você imagina, para cada ingrediente, cada um usar de um modo diferente. Então, a ficha técnica traz isso para você. Você vai saber a quantidade certa e eles vão seguir um padrão aí de receitas, né? Então, nessa empresa, gente, não tinha implantado as fichas técnicas. O que acontece? Aí eu implantei, eu percebia mesmo que estava comprando muito óleo e, né? Aí eu implantei as fichas técnicas, aí depois eu descobri a quantidade que se usava ali semanal, eu sempre gosto de fazer o processo de compras aí semanal, no máximo quinzenal aí. Então aí, gente, economizou só com a implantação das fichas técnicas, o empresário economizou aí uma caixa de óleo, que são são 30 óleos, né? Então economizou aí uma caixa de óleo só com a implantação das fichas técnicas. Olha o desperdício que estava tendo. E além de o empresário estar tendo prejuízo, a produtividade do colaborador ali também estava perdendo, porque assim, ele estava fazendo uma quantidade a mais ali. Então, se ele faz uma quantidade a mais, vai ficar mais tempo no forno, o que acontece? A produtividade do seu colaborador também perde também. Então, são assim,
Quando você implanta o processo, né, é muito benefício para a sua empresa e ainda mais para o setor alimentício, né, que o lucro é muito baixo. Então, quanto mais você tiver controle de um processo, quanto mais você tiver fazer acontecer o processo aí na sua empresa, você vai ganhar na sua lucratividade todos os dias, né? Então, você imagina, gente, então ele não tinha então esse processo de fichas técnicas implantado, eu implantei para ele, descobrimos então, foi a caixa de óleo foi um dos itens, mas fora as outras coisas. Por quê? Porque colocava óleo e cada um colocava diferente. Por quê? Porque a mesma quantidade que um colocava não iria ser pro outro, entendeu? Então, assim, agora quando eu quantifico, olha, nessa preparação eu vou usar 150, é um exemplo, 150 ml de óleo. Então, eu vou pegar o copo medidor e vou colocar 150 ml, tá? E todos vão seguir esse mesmo padrão, tá? Então, assim, e com isso, depois eu já sei a quantidade que vai usar. Então, já coloco lá a quantidade certinha lá no estoque, o quanto que eles vão usar, entendeu? Então, fica muito mais fácil. Então, assim, gente, foi super bom aí. Então, por isso que é importante. Às vezes, um simples processo que você não tem implantado aí na sua empresa, você pode estar deixando dinheiro na mesa, tá certo? E com isso, tendo desperdício, diminuindo a sua lucratividade, né? Então, tem vários, né? Então, se eu não tenho o processo implantado, eu estou tendo perdas, né? Aliás, se eu não tenho gestão, eu já estou perdendo dinheiro, né? Porque toda empresa precisa seguir o processo, toda empresa precisa ter gestão. Então, se eu já não tenho gestão, você já pode pensar aí que eu estou perdendo dinheiro. Ou se eu tenho gestão e eu não faço, né, os controles, eu tenho a gestão, mas eu não faço acontecer, é a mesma coisa que não tivesse, né? Então, eu preciso ter a gestão e eu preciso fazer funcionar essa gestão na empresa. Porque senão não adianta nada. É só um processo ali que tá morto, que não tá funcionando, tá? Então, eu preciso fazer funcionar todos os dias a empresa, tá certo? Todos os dias que abre a sua empresa, tá certo, gente? Bom, eu vou encerrar minha live e gostaria muito que vocês colocassem aqui embaixo o que vocês aprenderam comigo hoje, tá certo, gente? Bom, eu vou encerrar. Então, assim, se você está ouvindo essa live em algum outro momento, deixa aqui no comentário ou me chama no direct e me fale o que vocês aprenderam comigo hoje. Tá certo, gente? Um grande beijo e fiquem com Deus. Tchauzinho.